Em nossos passeios por Arraial do Cabo, olha onde eu vim parar, na Casa da Poesia, a casa do nosso eterno Vitorino Carriço. E a gente vai entrar agora para saber o que tem lá dentro. Essa casa que todo mundo fala que é aconchegante, onde tem música, onde tem muita literatura, muita poesia. E quem vai mostrar essa casa pra gente é Andréia Fernandes. Vem comigo. Estamos aqui na Casa da Poesia, que é a casa do Vitorino Carriço, que é um poeta muito importante, muito respeitado na cidade. Ele viveu nessa casa há muito tempo. A gente costuma falar que o Vitorino Carriço foi uma personalidade tão importante não só para Arraial, mas para toda a região, porque ele faz uma espécie de elo assim, entre São Pedro, entre Cabo Frio e Arraial, né? Já que ele passou por todos esses lugares. E aí ele fez hinos dessas cidades, de Arraial, de Cabo Frio, de algumas escolas que ele passou. Então ele é um cara muito importante na literatura, mas não só na questão da literatura, em questões políticas também. Ou seja, a história dele está totalmente ligada à história da região dos Lagos, de Cabo Frio, à história da emancipação. Mas ele era uma pessoa também muito inserida ao povo, assim. Ele foi delegado da cidade. Mas apesar de todos esses cargos e de toda essa importância, ele era uma pessoa muito do povo, assim. É muito comum, toda hora a gente escuta histórias de pessoas que ou passavam pela janela e ele recitava alguma poesia, ou estava passando pela rua e ele recitava, sabe? Sempre parava, tinha sempre uma palavra, uma poesia, um carinho para as pessoas. Tem gente que era criança, mas que tem isso no imaginário, tem essa lembrança, sabe? De criança, de passar, de vir aquele senhorzinho todo bonitinho, simpático, e recitar uma poesia e continuar seguindo. Acho que iluminou ou agradou muita gente, assim, um dia de muita gente, né? A partir desse carinho. E ele viveu nessa casa. Estava sempre aqui na janela. Aconchegante, né? Umas coisinhas bem simplesinhas, né? E bem enfeitado também. Aqui não é uma biblioteca, né? É um espaço cultural. A gente não empresta os livros, as pessoas vêm aqui, pesquisam aqui, ou leem, ficam pelos sofás aí da casa, tomam um café, lê um livro, conversa. Os artistas, nossos amigos e artistas sempre estão por aqui, então sempre tem o João Pires tocando, tem o Júnior Carriço, que de brincadeira desce aí e faz um som. Sempre tem uma poesia rolando, alguém que acha um livro interessante começa a ler para os outros, entendeu? Então é um espaço assim que está sempre movimentando, está sempre pulsando, assim. E a gente está sempre fazendo coisas. Em setembro tem a Semana da Poesia, que começa dia 17, começa com o Cordel na Feira para abrir os trabalhos. E daí em diante, a partir do dia 19, é uma semana inteira de atividade que a gente vai divulgar também, já vai começar a sair. Agora eu estou olhando aquelas garrafinhas ali com um papelzinho dentro. O que é aquilo ali, me explica? Esse foi um projeto de uma escola, que se eu não me engano foi a Escola Pequeno Príncipe, mas não tenho certeza, que se chama Poesia na Garrafa. E aí eles, na época, estavam trabalhando a história do Vitorino e a história do Arraial, né? Então tem as poesias, a maioria do Vitorino Carriço, Poesia na Garrafa, e aí foi doado para casa. A gente tem um sebo também. Muito bacana, tá vendo? Tem a garrafa, tá fechadinha a garrafa aqui na boca. E a poesia do Vitorino lá dentro é Tarde. Isso aqui é do Carlos Antônio, da 6ª série. Muito bacana mesmo, bem criativo, bem diferente. E aí funciona aqui o sebo, que são a Ângela Melim, que é escritora de Arraial, ela sempre troca, traz novos livros, CDs, que ela tem uma biblioteca enorme, então ela está sempre disponibilizando pra gente. A gente tem aqui um folder que a gente fez esse ano, da maioria das nossas atividades, que é o Cordel na Feira, Semana da Poesia, Sarau, várias atividades que a gente tem durante o ano.
E principalmente que a Casa da Poesia tem um espaço de cultura popular, que é com o Griot, né, que é o projeto Griot, pesquisa, difusão, memória e tradição em cultura popular brasileira. Então a gente trabalha também danças populares, jongo, ciranda, coco, maracatu. A gente está fazendo bem forte assim, e pesquisando a história do negro em Arraial também. Então a gente, além da questão da poética, de tudo isso, a gente tem também essa questão cultural que a gente afro-brasileira, que a gente está resgatando bastante, fazendo oficinas. Para quem não tem acesso, né? Porque, às vezes é muito difícil, né? A pessoa ter acesso à cultura, ter acesso à informação. Isso acaba despertando. Eu estava olhando aqui, mostra aqui, Juliana, olha, para quem não tem acesso, gente, muito bacana, tem uns livros bem conhecidos, ó, Ana Maria Machado, Amigos Secretos, o Harry Potter e a Pedra Filosofal, Alice, também é bem conhecido, um livro que as crianças gostam bastante. Tem bastante livro legal aqui, dá pra trazer até criança mesmo, os pais. Tem uma sessão só para crianças, aqui tem uma sessão só poesia, tem história ali do outro lado, ou seja, tudo divididinho em sessão, e aí as pessoas chegam e ficam à vontade mesmo, totalmente à vontade. A gente tem dois eventos que acontecem uma vez por mês. Um que é o Tambores dos Anjos, que é na segunda sexta-feira do mês, que é oficina e roda de jongo, de cultura popular, de danças populares. E na terceira sexta-feira do mês, que é o nosso sarau. Explica pra gente mais ou menos o que é o jongo. Posso explicar. Hoje mesmo saiu uma matéria no jornal Afrolagos, que é com a professora Márcia Fonseca, que é professora de Educação Física e trabalha com danças populares. E ela que apresentou o projeto Griot para a Casa da Poesia, e a gente está colocando em prática. O jongo, ele é uma dança de origem africana, de origem afrodescendente. Ele é o pai do samba. É um tipo de dança de umbigada, que se dança em roda, normalmente é um casal no centro, sempre é um casal no centro, homem e mulher, que representam a fertilidade. Então, assim, não é a religião, mas os nossos antepassados africanos, eles têm sempre muita ligação com o espiritual. Então, tem o tambor, né? O tambor te leva, te faz o elo, o contato com o plano espiritual, mas é dança, é uma dança, tem uma tradição a ser seguida, a ser respeitada, você tem que aprender, como tudo na vida a gente tem que estudar e tem que ter um conhecimento, mas é uma dança muito interessante. Sabe? Uma movimentação grande de cultura aqui em Arraial do Cabo, né? Porque às vezes as pessoas não sabem, as pessoas reclamam de que não há espaço cultural. Eu gravei uma reportagem, uma matéria lá no Centro Cultural Manuel Camargo também, com todos os cursos que tem lá, com todas as exposições. E eu tô vendo que aqui também tem bastante coisa, né? As pessoas às vezes falam até demais, né? Não, e às vezes acontece também que tem as coisas, mas as pessoas não vêm, né? Sempre muita dificuldade. Para formar um grupo de dança é uma dificuldade. Às vezes um vem e o outro falta. O outro vem, aquele que veio não vem mais. Aí, sabe, a gente faz as coisas, até que por a gente já tá aqui há alguns anos, então a gente já tem uma credibilidade. Hoje o público vem muito mais, a gente faz um sarau lota, entendeu? Sempre tem sido muito sucesso assim, os nossos eventos. Mas sempre tem gente, por exemplo, que chega aqui e fala: eu sempre passei aqui em frente, via, tinha vontade de entrar, mas nunca entrei. Ou então gente que fala: já ouvi falar de Casa da Poesia, mas não sei onde fica. Tem muita gente que é cabista, que mora aqui, que vive aqui, que não conhece a Casa da Poesia. Ou passa aqui em frente, mas não sei porquê, não tem coragem de entrar. Pode vir, gente. A Casa da Poesia está aberta todos os dias, de 9 da manhã até as 7 da noite. E aos sábados, de 2 da tarde às 7 da noite. Eu estou olhando aqui. Eu lembro quando eu era pequeno, eu passava e via o Vitorino aqui nessa janelinha de buçada. Exatamente, é isso. A presença dele é uma lembrança muito boa. Muito Todo boa mundo mesmo. tem essa lembrança, é incrível. É muito bacana mesmo a gente poder relembrar, né? A gente acaba vivendo de novo aquilo que foi a história, né? Porque ele participou da história de Arraial do Cabo, né? Ele fez o hino da cidade também. É uma pessoa muito importante historicamente. Foi também vereador em Cabo Frio. Exatamente. Ele teve uma participação muito Foi delegado, forte. Foi um monte de coisa, um monte mesmo. Então, a gente tem que resgatar, sim, a história da cidade. Acho que se a gente não conhece de onde a gente veio, a gente nunca vai saber para onde a gente vai, né? Acho que isso é a base da história. Eu sou historiadora, então
faço questão, assim, de ter tudo documentado, de ter tudo pesquisado, de saber qual é a minha história, de onde eu vim, porque eu tô aqui, surgi do nada. Não, tem uma história, tem os nossos antepassados, tem situações que hoje a gente pode estar aqui falando determinadas coisas, porque outras pessoas tiveram que morrer pra gente hoje ter liberdade pra falar, entendeu? Pra gente ir pras ruas, se manifestar culturalmente, pra gente, se quiser, hoje eu posso colocar uma caixa de som ali fora e fazer um show de drag, fazer o que eu quiser, entendeu? E teve uma época que não era assim, então acho que a gente tem que valorizar os nossos antepassados, a luta e continuar lutando, porque a luta não acabou. Uma tarde tranquila, Casa da Poesia aqui em Arraial do Cabo. E a gente vai terminar a matéria de hoje com música. Eu tô aqui com o meu amigo João Pires, e a gente vai cantar um pouquinho essa música é Lanterna dos Afogados, para relaxar um pouquinho nessa tarde. Quando tá escuro, que ninguém te ouve, quando chega a noite e você pode chorar, há uma luz no túnel dos desesperados, há um cais de porto pra quem precisa chegar. Eu tô na lanterna dos afogados, eu tô te esperando, vê se não vai demorar. Uma noite longa, uma vida curta, mas já não importa, basta poder te ajudar. E são tantas marcas que já fazem parte do que sou agora, mas ainda sei me virar. Eu tô na lanterna dos afogados, eu tô te esperando, vê se não vai demorar. Espero que vocês tenham gostado dessa visita à Casa da Poesia. Fica aí o convite para você que é de Arraial do Cabo, para você que é de fora. Vem pra cá também, vem ler um pouquinho, relaxar. Vem curtir um pouquinho de Arraial do Cabo. Vale a pena, com certeza.